A palavra de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, nos diz o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Por que o Espírito Santo, através de Paulo, já vem nos alertar sobre este risco de entristecermos a Ele, de ferirmos a Ele e assim sairmos da verdadeira fé que salva? Porque este é o passo inicial da apostasia, do abandono literal da fé. E somente aquele que realmente é cristão, somente aquele que realmente vive a santa palavra de Deus, pode apostatar da fé. Veja bem, o Espírito Santo, vocês que estão aqui, todos vocês que vão me ouvir, compreendam que o Espírito Santo habita em todo verdadeiro cristão. Como nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, ele pode sentir mágoa, pode sentir tristeza, assim como o próprio Jesus sentiu quando chorou por causa de Jerusalém. E em outras inúmeras citações que nós vemos no Evangelho. E quando que o cristão pode causar tristeza, pode causar pesar ao Espírito Santo? Quando ele não dá importância à sua presença, quando ele não dá importância à sua voz, quando ele não dá importância à sua direção. E, primeiramente, quando se entristece o Espírito Santo, e continuamente isso é feito por alguém, ou por uma igreja, ou por todo um povo, isto faz com que se caminhe para o segundo passo, para aquilo que é ainda mais sério, e que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Leva ao cristão, leva aquele que assim age, a extingui-lo. E finalmente, se há persistência em agir assim, contrário ao que ensina a palavra de Deus, a pessoa vai entrar num processo terrível de agravo ao Espírito Santo. E o agravo ao Espírito Santo, como nos revela Hebreus, capítulo 10, versículo 29, é o chamado pecado imperdoável. Veja o que nos diz Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidai, vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Neste capítulo 10 de Hebreus, nós vemos como que o Espírito Santo inspirou ao autor da carta aos Hebreus para falar sobre o risco da apostasia, sobre o risco que pode ter aquele que de fato está vivendo, entristecendo e extinguindo o Espírito de Deus na sua vida. Pois veja bem o que Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala sobre o caráter, sobre a personalidade dos homens desses últimos dias. E o que o mais impressiona é que aqui ele está falando de homens que estarão na igreja, que homens que estarão vivendo ou que estarão professando o nome de ser cristãos, o nome de Cristo, quando na realidade eles não passam de filhos do maligno. Veja bem o que a palavra de Deus nos diz.
2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, primeiro, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, e veja bem agora, mais amigos dos deleites, ou seja, dos prazeres deste mundo, do que amigos de Deus. Isso nos impressiona por causa de uma coisa. Esta palavra que o apóstolo Paulo está ensinando ao jovem Timóteo, ao seu filho na fé, ele está dizendo dos que estarão nas igrejas dos últimos dias, ou seja, agora, no tempo do hoje. Porque ele vai continuar no versículo 5. Veja bem o que ele fala agora. Pois estas pessoas, tendo aparência de piedade, estarão negando a eficácia dela. Veja o que ele diz então para o jovem Timóteo. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. O risco da apostasia é severo, é muito grande, e é necessário que nós saibamos que nós não podemos entristecer em hipótese alguma o Espírito Santo. Pois como a palavra diz em Efésios 4:30, ele é o selo de Deus. É ele que fala que realmente você ou eu somos então propriedade do Deus eterno. Somos propriedades de Jesus Cristo. E com ele, nós então estamos vivendo, reconhecendo nele nosso único Senhor e Deus. Acompanhe comigo o que o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 13. Veja bem o que ele fala a respeito do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vos há de anunciar. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E se você não estiver com ele, se você estiver entristecendo a ele, você está vivendo uma mentira. Você não está vivendo a verdade. Ele não vai estar te ensinando porque você não quer, você o entristeceu, você está extinguindo aquele que é o autor de toda a verdade. E ele, como diz Jesus, é ele que falará não de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ou seja, ele como Deus Todo-Poderoso ensinará a verdade. E ainda, no versículo seguinte, no 14 que eu li, ele fala, Jesus falando, ele, o Espírito Santo, me glorificará. Se você vive num constante entristecer o Espírito Santo, num constante extinguir o Espírito Santo, você não está glorificando a Jesus, você não está exaltando a Jesus Cristo. E todas as coisas na vida de um cristão só pode ter este fundamento, só pode ter este objetivo, a glória de Cristo, a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, que se revelou em Jesus Cristo, seu Filho amado e Senhor de todos nós. E ainda voltando para Timóteo, na primeira e na segunda carta a Timóteo, nós vemos, todos dois, no capítulo 4, nós vemos
na 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Veja bem, quem é que adverte? Quem é que alerta? Quem é que então mostra o que está ou não acontecendo? Aquilo que vai estar acontecendo nesse tempo da agora? O Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo com você, como nos alerta a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, quando diz que se nós não temos o Espírito Santo, nós não somos de Deus, nós não somos do Senhor. Mas 1 Timóteo capítulo 4 diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E que eles farão? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E da mesma forma, na 2 Timóteo, também no capítulo 4, nós vemos que ele fala o seguinte no versículo 3 e no versículo 4. Porque virá tempo, esse tempo da agora, em que não sofrerão. Quem não sofrerá? Os cristãos que professam o nome de Cristo, mas de fato não são cristãos, não vivem como Cristo quer, não vivem de fato o verdadeiro evangelho. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias cobiças, e farão o quê? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando às mentiras. Você é selado, se você é um verdadeiro cristão, saiba disso, você é selado para o dia da redenção. Com quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos revela toda a verdade, para que possamos viver conforme ela. Não conforme a vontade do homem, não conforme a vontade do mundo, não conforme a sociedade, não conforme os nossos desejos carnais, não conforme o que o mundo quer, mas tão somente conforme o que Jesus Cristo quer. Jesus, que viveu todo o tempo em que estava no meio de nós como homem, fez só uma coisa: a vontade do Pai. A vontade do Pai. Veja o que ele nos diz no Evangelho de João, no capítulo 4, e no versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele veio se alimentar e fazer tão somente a vontade do Pai e realizar a obra que o Senhor deu para ele. Então agora a pergunta é: você faz isto? Você se alimenta daquilo que o Senhor te dá através do Espírito Santo? Você busca realizar a vontade do Pai ou não? Porque eu repito novamente, o risco da apostasia é muito grande. Por isso é necessário que se alimente constantemente, dia após dia, da palavra de Deus, da verdade de Deus. Como diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E vivermos numa constante comunhão com Ele. O Espírito Santo quer nos ensinar a verdade, mas é necessário que nós estejamos buscando acima de todas as coisas, vivendo para Ele, vivendo tão somente para Ele, e tendo esta prioridade acima de todas as coisas, para que, enfim, possamos estar livres da apostasia e vencermos tudo aquilo que o mundo traz de ruim, porque o mundo, na realidade, nada de bom tem para aquele que é um verdadeiro cristão. Pois, como diz a primeira carta de João 5,19,
o mundo está no maligno, ou o mundo jaz no maligno. Viva na certeza que você só é alguma coisa se a graça de Deus, através do Espírito Santo, estiver te dirigindo dia após dia, hora após hora, todos os momentos da sua vida.